Olá, eu sou Ana Barbato e esse é o Crítica de Ponta, programa produzido pelos alunos do terceiro ano de jornalismo da UEPG. Obra do cinema nacional fala sobre a desumanização de pessoas negras no Brasil, mesmo após a morte. A repórter Maria Helena Denk aborda o longa M8, Quando a Morte Socorre a Vida. O relatório estatístico criminal de vítimas de crimes relativos à morte no primeiro trimestre de 2022, divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, indica que entre janeiro e março deste ano, 24 pessoas foram assassinadas em Ponta Grossa. Quem acompanha as notícias dos portais jornalísticos locais sabe que o perfil das vítimas de homicídios violentos na cidade é muito específico. Na maioria são jovens negros. Não somente essas pessoas são assassinadas, mas as memórias são ignoradas pela população, como se a morte de cidadãos se tornasse apenas uma estatística. Às vezes eu me pergunto se eu não tenho mais a ver com esses corpos do que com os meus colegas de turma. A fala é de Maurício, personagem principal do longa M8, Quando a Morte Socorre a Vida, filme dirigido por Jefferson D. e lançado em 2019. Ao narrar a história de um calouro de medicina que cria uma conexão praticamente sobrenatural com os cadáveres dispostos para estudo na aula de anatomia da faculdade, M8 ultrapassa os limites do real e do imaginário, utilizando elementos de sonho e vida para guiar o espectador pelas camadas da personalidade de Maurício. O ponto principal do filme é a desumanização de jovens negros na sociedade brasileira, já que Maurício percebe que, além de ser o único aluno negro da turma de medicina, todos os corpos dispostos no laboratório são negros como ele. Jefferson D. demonstra, por meio de diálogos dos colegas de Maurício, apoiados em discursos estruturalmente racistas, além de metáforas baseadas em sonhos e alucinações do personagem, como a desumanização afeta jovens que vivem e morrem sem nome, sem história e sem dignidade, forçados a viver à beira da sociedade. Apesar de enfrentar momentos difíceis ao sustentar uma narrativa que parece ir para todos os lugares ao invés de se apoiar no ponto principal, M8 encontra força na atuação maestral de Mariana Nunes, intérprete de Cida, mãe de Maurício. O trabalho exemplar da atriz sustenta as ideias do diretor que menos funcionam e faz com que as ideias que sim funcionam sejam ainda mais apreciadas. M8, Quando a Morte Socorre a Vida, é o resultado do esforço da equipe cinematográfica para que um enredo complexo e muitas vezes insustentável consiga se manter firme pela 1h30 de duração do longa. Tanto no filme quanto na realidade pontagrossense, jovens negros são assassinados, ignorados e esquecidos. Viram figuras sem nome e família, sem história. A ficção não precisa se esforçar muito para comprovar que imita a vida, por mais fantasmagórica que seja. A paz para uma parcela da população brasileira não chega nem no berço, nem no leito. Artistas têm carreira alavancada através de aplicativos como o TikTok. Confira a crítica de Mariana Gonçalves. Já era de se imaginar que o avanço das redes sociais proporcionaria mudança em todos os meios, mas a mudança ocasionada na música e nos modos de produção musical merecem destaque. Hoje, uma batida envolvente é o suficiente para colocar sua música nos trend topics do TikTok, junto de uma dança estática, feita para ser coreografada e compartilhada nas redes. Apesar das controvérsias, não dá para negar que, irreverente, bem-humorada e descolada, a rede social se tornou um berço para novos artistas, como é o caso de Gianna Altaus, pontagrossense de 21 anos que acumula mais de 860 mil seguidores no Instagram e 2,5 milhões no TikTok. Grande parte do público passou a conhecê-la na pandemia, quando Neymar compartilhou um vídeo em que Gianna tocava na bateria Basta Você Me Ligar, da banda de forró Barões da Pisadinha, sem nenhuma produção especial, como são a maioria dos vídeos compartilhados nesta rede. Além do talento vocal e da habilidade com diversos instrumentos, o TikTok foi o grande divisor de águas na carreira de Gianna, assim como na de muitos outros músicos que ficaram conhecidos através do aplicativo. Entretanto, a indústria do imediatismo criou a necessidade de constantes novidades, atualizações e trends, tornando músicas lançadas há pouco tempo obsoletas e artistas que atingiram o topo das paradas musicais rapidamente esquecidos. Críticas dos portais da cidade ao operário ferroviário se intensificam devido ao baixo desempenho da equipe, que se aproxima da metade do Campeonato Brasileiro e contabiliza poucas vitórias na Série B. Acompanhe a crítica de Isadora Ricardo. Você já deve estar cansado de ler que o operário ferroviário tenta se aproximar do G4 da Série B e na rodada seguinte ter que ler que o Fantasma tenta se afastar da zona de rebaixamento. Foi assim que a reportagem do site de notícias DC+,
começou a falar do primeiro jogo do time no mês de julho, contra o Brusque em Santa Catarina. Após a partida com mais uma derrota do Ofec por 2-0, o portal voltou a pautar uma fase do time, lembrando que beira a apatia na Série B. Nas notícias, o descontentamento é nítido, afirmando que o Fantasma tem se conformado com a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. As críticas não vêm somente das redações, mas também dos torcedores. O portal A Rede também desaprova a fase atual. Os jogadores devem honrar a camisa de um time centenário, respeitar a torcida e fazer jus aos salários que recebem, diz a reportagem ao destacar a intensificação de protestos pelo público nas arquibancadas do estádio Germano Krieger. Trabalhar com suposições como se o Operário vencer sobe para tal colocação e se perder se aproxima do rebaixamento, parece ignorar que ao mesmo tempo que o time da cidade joga, os outros times também se movimentam. E os resultados a cada rodada mudam a classificação. Ao longo do campeonato, que começou em 8 de abril de 2022, as notícias dos portais da cidade não foram receptivas com o Fantasma, e as críticas e cobranças aumentam na fase atual do time. Nas rodadas recentes da Série B, inclusive, são raros os momentos em que as notícias de Ponta Grossa destacam o desempenho de algum jogador. Talvez o problema seja a expectativa exagerada com a sonhada vaga na Série A no início do campeonato, criado pela própria mídia esportiva desde que o Operário disputa a segunda divisão nacional em 2019. Sorveteria Ponta Grossense aposta em bolo de pinhão para atrair clientes durante o inverno. Confira agora a crítica de Leriane Barbosa. Qual seria o resultado de adicionar o tradicional pinhão como ingrediente principal de um bolo? Bom, desde o inverno de 2017, uma sorveteria de Ponta Grossa aposta no que eles chamam de Max Cake de pinhão. A combinação do pinhão com doce de leite, sorvete de creme e massa de bolo desperta curiosidade. Ainda mais para quem só está acostumado a consumir o fruto em pratos salgados, com a paçoca de pinhão, o entrevero, pastéis e até mesmo coxinhas. Mas será que os ingredientes do bolo combinam? Suspeita-se que não. O Max Cake de pinhão vem servido em um copo de 400 ml e é composto por cobertura de chantilly com raspas de pinhão, 2 camadas intercaladas de massa de bolo com doce de leite e também sorvete de creme. A aparência da sobremesa é apresentável, porém a quantidade de chantilly deixa a composição um tanto quanto enjoativa, pois até chegar de fato no bolo você já se sente satisfeito. Sobre o principal ingrediente do bolo, que neste caso é o pinhão, a cada colherada fica a impressão de que ele não deveria estar ali. O doce de leite rouba mais a cena do que o próprio pinhão, por ele não ter um gosto marcante, nem doce, muito menos salgado. Conforme você chega na terceira camada do bolo, que neste caso é o sorvete de creme, todos os ingredientes se misturam, o que deixa o Max Cake de pinhão doce em excesso. Mas um ponto positivo da sobremesa, além da montagem, é que por motivos óbvios, o bolo não tem como ser seco. A massa em si é fofa e chega a desmanchar na boca, porém fica grudenta se misturada ao doce de leite. A tentativa de criar a sobremesa com um dos principais ingredientes da culinária sulista é interessante, mas para quem não é fã de coisas tão doces, o bolo pode facilmente ser deixado pela metade. O Max Cake de pinhão compõe a categoria Delícias da Estação do cardápio do Mr. Max Sorvetes e Açaís. O casal de pontagrossenses Vitor Douglas e Esther Silva foram os idealizadores da sobremesa. Um dos motivos da criação é para atrair clientes até a sorveteria, mesmo durante os dias frios. O bolo de pinhão custa R$20 e só é vendido no inverno. Porém, devido ao preço, talvez seja melhor experimentar outro ingrediente do cardápio. Parceria entre a Orquestra Sinfônica de Ponta Grossa e Coro Cidade relembra a história do país e o movimento armorial. Confira agora a crítica de Cassiana Tosatti. A Grande Missa Armorial, do compositor Capiba, é a obra principal do evento que marcou o retorno da parceria entre a Orquestra Sinfônica e o Coro Cidade de Ponta Grossa no Cine Teatro Ópera. Os dois grupos, com o uso de instrumentos e ritmos característicos da música nacional, cumprem a proposta de uma noite de imersão à cultura brasileira, com ênfase na religiosidade e expressa importantes características do país, relembrando suas matrizes e, principalmente, a dualidade erudito e popular.
para um evento com a proposta de valorizar as expressões culturais brasileiras, a escolha da obra de Lourenço da Fonseca Barbosa foi ideal. A composição faz tributo aos cantos gregorianos e à disseminação entre indígenas durante o processo de colonização. Com a estrutura das missas cantadas em latim e estilizada para ritmos brasileiros, a obra reflete a estética nordestina da década de 70 e o movimento armorial. A apresentação convida o público a relembrar um movimento baseado em raízes populares, com elementos eruditos, a partir da composição de Capiba. É pertinente também o ingresso social para o evento, de 1 quilo de alimento. Em vista da proposta de união entre o clássico e o popular da performance, a entrada, que convida todos os públicos para participar de um evento cultural da cidade, com o propósito de doações a entidades sociais, é coerente. Os conjuntos musicais fizeram performances separadamente antes da união para apresentar a grande missa armorial. O público confere dessa forma como os grupos se expressam individualmente e como funcionam juntos, sem perder a harmonia com a temática da missa e música à moda brasileira. O evento ocorreu no sábado, dia 9 de julho, e durou cerca de 1 hora. Brasilidades, Missa e Música Brasileira relembra a colonização, a influência europeia, as matrizes indígenas, religiosidade e os ritmos nordestinos. Essa combinação traz a riqueza cultural do Brasil a um público disposto a resgatar a história do país, sem romantizá-la, mas com consciência de que o popular se faz presente no erudito e que a variedade de expressões culturais estão presentes em todos os espaços. Drogas inteligentes prejudicam a saúde de estudantes. A repórter Mariana Gonçalves faz uma crítica sobre o uso desses medicamentos. Se você já estudou para vestibular, concurso ou qualquer outra prova com hiperconcorrência, deve ter ouvido falar em drogas inteligentes. Mas, se você não conhece, o Hospital Santa Mônica, na região metropolitana de São Paulo, definiu as Smart Drugs como potencializadores da cognição, utilizadas por indivíduos que desejam melhorar o desempenho, concentração e ampliar a capacidade mental para se destacar no trabalho e nos estudos. Em uma enquete realizada no perfil do professor e especialista em Enem e vestibulares, Rodrigo Artuso, que dá aula em um cursinho na cidade, muitos dos alunos afirmaram não conhecer essas drogas. Mas, dos 271 respondentes que afirmaram já tê-la usado em alguma ocasião, 38% marcou a opção estudos, 34% vestibular e 27% marcou a opção doença. Apenas 1% afirmou ter feito uso desses medicamentos em função de uma melhora cognitiva no trabalho. Mas o que leva pessoas saudáveis a recorrer aos remédios recomendados para transtornos específicos, como, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e epilepsia. A alta concorrência e o número de candidatos por vaga faz com que muitos concorrentes sintam-se pressionados a estudar cada vez mais. A cobrança por notas altas e a quantidade de matéria acumulada para estudar em alguns cursos também pode ser um dos fatores estimulantes para que estudantes considerem tomar remédio sem receita, como uma saída para a vida acadêmica. Os prejuízos à saúde não são poucos. Indivíduos saudáveis, por exemplo, que utilizam as drogas estimulantes, correm o risco de desenvolver dependência, além dos sintomas que vão desde ataque cardíaco, pressão baixa, alucinações, ansiedade até a depressão. De acordo com estudos clínicos, o uso da substância é considerada perigosa e deve ser evitada por aqueles que buscam uma melhoria no quesito estudantil. Boas noites de sono e uma alimentação regrada são, na verdade, uma saída saudável para atingir objetivos acadêmicos sem prejuízos à saúde. A prática de exercícios físicos também pode ser considerada uma saída, pois auxilia no combate à ansiedade, estimulando o organismo a produzir e liberar neurotransmissores como endorfina, serotonina e a noradrenalina, responsáveis por gerar a sensação de bem-estar, aliviando a depressão e normalizando os níveis de ansiedade. É importante evitar a automedicação e que jovens ou adultos que sofrem com pressões de concursos e vestibulares encontrem alternativas saudáveis para manter a vida acadêmica, o corpo e a mente. E esse foi o Crítica de Ponta. Para ter acesso a mais edições do programa, basta acessar o site periódico. Obrigada pela audiência e até mais!